Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Como nós já havíamos conversado, vamos começar aí conteúdo de dissertação. Bastante coisa na aula de hoje, tá? Preciso da atenção de vocês, tá certo? O objetivo da nossa aula é iniciar os estudos referentes à dissertação, identificar as principais características, diferenciar a argumentação de exposição e utilizar as técnicas na prática. Nosso primeiro slide de conteúdo, vou explicar um pouquinho sobre o Enem e a dissertação. Tá? O que acontece? No geral, os concursos públicos, muitos colocam até no edital referente à redação, mas muitos não mencionam o tipo de texto argumentativo. A gente sabe que temos vários tipos de texto argumentativos, editorial, carta argumentativa, manifesto, entre outros, mas muitos você tem que tentar descobrir nas entrelinhas e às vezes não tem noção, porque as características são muito semelhantes. Mas no edital do Enem isso já muda. Aqui do lado direito tem, entre aspas, o trecho que temos no INEP, tá? Que diz assim: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. Professora, o que é um texto em prosa? Tem muitas crianças que chegam no ensino médio sem ter ideia disso. Texto em prosa é o texto em parágrafos. Poesia, verso. Prosa, parágrafos, tá certo? Então, isso quer dizer, se você não fizer um texto em prosa, você não cumpriu aí a tipologia textual, que é a dissertação em prosa, tá? Do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião, a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes e estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Isso tudo nós vamos fazer a partir de hoje. Hoje é uma aula bem introdutória, tá? Básica, mas no decorrer das aulas nós veremos sobre título, o que fazer, como fazer, introdução, tipos de introdução, recursos de introdução, desenvolvimento, a importância da intertextualidade também veremos, a conclusão, ou melhor, a proposta de intervenção adequada para o Enem e que respeite sempre os direitos humanos. Professor, o que são os direitos humanos? Como é que eu vou saber? Eu ouvi certa vez uma explicação que acho muito pertinente para esse momento, para descobrir por que, né, o que é um direito humano. Você vai preso? Se você for preso fazendo aquilo, não, você desrespeitou o direito humano. Então você não pode ser preso. Então tem que ser algo bom, tá certo? Continuando aqui. Agora sim, tá? Falaremos um pouquinho da macroestrutura. Por que macroestrutura, né? Uma estrutura grande, uma estrutura de um texto, vamos dizer assim, com uma estrutura bem extensa, tá? Um texto que ele vai avaliar, ele vai explicar determinada questão num tema proposto. A palavra dissertar, ela quer dizer discorrer, falar sobre determinado assunto. Várias provas vocês devem ler. Discorra sobre, né, isso quer dizer o quê? Fale sobre, explique sobre. A via de regra, temos a dissertação expositiva e argumentativa. A expositiva é um exemplo muito grande é o texto jornalístico, como uma reportagem que vai o quê? Vai explicar o que está acontecendo, vai mencionar o que está acontecendo, te mostrar aquilo ali, tá? Ou seja, você não tem um posicionamento, você só vai dizer o que aconteceu. Isso é exposição. A maioria dos concursos, eles vão solicitar a argumentação. Por quê? A argumentação, porque ela vai analisar o tema, ela vai argumentar, vai trazer aí uma defesa do ponto de vista. E quando isso ocorre de forma plena, pode dizer que é dissertação argumentativa. Por quê? Eu preciso mostrar
a defesa de forma substancial, de forma firme, tá certo? Falaremos também um pouquinho de tese. Professora, o que é uma tese? Como é que eu faço uma tese? Tá? A tese vamos dizer, uma proposição a respeito de algo que se apresenta. É mais ou menos uma ideia, tá? Eu tenho uma ideia. Formula essa ideia no papel. É uma frase, que é uma tese, tá? E ela vai dar uma opinião a respeito de determinado assunto. Então, geralmente a tese é uma ideia central para o seu texto, tá? E você vai utilizar no seu texto argumentos que comprovem aquela tese, sendo contra ou a favor de determinado tema. Isso aí é indiferente, tá? Vai depender do tema proposto e como você vai se comportar. Eu sou contra isso. Então você vai formular uma tese contra. Ah, não, eu sou a favor, não tem como ser contra um assunto desse. Então você vai formular uma tese a favor, tá? Objetivos e funções. A função primordial de um texto argumentativo é mostrar a tese e é convencer o leitor. Isso aí é fato, tá? E é muito difícil fazer com que uma pessoa mude completamente de opinião ao ler um texto de 30 linhas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o leitor acredite no que está sendo dito, né? E considerar a opinião do autor coerente e bem fundamentada. A ideia, enquanto vocês estão em casa e mesmo depois das aulas voltarem ao normal, é vocês sempre pesquisarem para poder fazer uma redação. Por quê, professora? Porque quanto mais você pesquisa, mais você tem base sobre aquele assunto, porque nós nunca vamos saber exatamente qual é o tema, tá? Então a pesquisa, ela é a base de tudo. Leitores e circulação. Quem lê e como a dissertação argumentativa ela circula? Ela não é um texto comum e nem algo que todos fazem, tá? Então nessa parte da apostila de vocês, no capítulo 8, tem isso explicadinho. Eu consegui na internet esse mapa mental, porque tem uma ideia muito básica, que muitos falam assim, professora, eu não faço ideia como é que faço um texto, professora, eu não sei escrever. Não, todo mundo sabe escrever. Segundo ano do ensino médio, terceiro ano, todo mundo sabe escrever, certo? Certo. E aí o que acontece? Vocês não têm o costume, não têm o hábito, melhor dizendo, da escrita. Então, aí, nesse mapa mental, uma frase muito bonita, escrever é uma tarefa que envolve o pensamento. Aí a gente tem um filósofo que diz, penso, logo existo. Então, todos pensam. Eu penso, eu escrevo. Mas a escrita, ela não é natural. Ela não é uma tarefa que requer prática. O ser humano, ele aprende primeiro a falar e depois a escrever. Se fosse algo natural, já aprendia a se escrever, não precisava ninguém para ensinar. Você entra geralmente na escola para aprender a escrever, não é isso? Falar todo mundo sabe. Então ela requer prática. Para isso eu preciso escrever. Tem como. A prática também ela aperfeiçoa o como se diz na redação. Então eu preciso escrever, preciso praticar para saber o como dizer aquilo na redação. Como eu vou escrever uma introdução? Escrevendo. Como eu vou escrever um desenvolvimento? Escrevendo. Como eu faço uma proposta? Escreve, esboça, rascunha, elabora. E aí você chega à excelência depois de tanto treinar. Porque a redação, ela é uma mistura de conteúdo e da forma. Tudo isso está no seu pensamento, tudo isso está no seu raciocínio, na sua escrita. Eu preciso ter o conteúdo que está todo na minha mente e fazer a forma ficar perfeita. Quantos parágrafos, quantas linhas, tá? E o que é a forma? É o domínio da linguagem, e aí eu tenho uma linguagem formal, você não sabe quem é o seu leitor, é um professor, tá? Mas eu preciso normal, informal não, ok? O conteúdo é conhecimento de mundo, tudo que você vive, tudo que está à sua volta. E aí eu tenho uma ideia, opinião sobre as coisas, quanto mais eu vivo, quanto mais eu me exponho, tá? Eu preciso ler e eu preciso ter ideia referente a eixo temático. O que o tema, o que esse tema pode dizer? O que esse tema pode trazer? Geralmente o aluno que não tem dificuldade na escrita é um aluno que se posiciona sobre as coisas que acontecem. Eu preciso me posicionar. Professora, eu sei pra caramba sobre esse tema, mas na hora de escrever é, é natural? Não é. Requer prática, então eu preciso praticar, beleza?
Eu tenho aí também esse mapa mental que eu achei muito legal, ele resume bem o que é a redação no Enem. E o rumo, hashtag rumo ao 1000, eu preciso mínimo de 800. A minha meta é sempre mínimo de 800, tá? Então aí tá falando, resumindo um pouquinho de introdução, as estratégias, desenvolvimento, a argumentação, a tese, né, a conclusão, a proposta de intervenção, persuasão, a tipologia textual. Isso tudo nós vamos ver a partir dessa semana para frente. Então, todos esses detalhes vocês guardem. Se quiser passar esse mapa mental para o caderno, show. Se quiser fazer em forma de tópico, show também. Vocês fiquem à vontade, é um bom resumo e a gente vai ver tudo isso no decorrer das nossas aulas. A partir da próxima aula, a introdução, aí a outra vamos esmiuçar desenvolvimento, depois a outra esmiuçar conclusão e assim sucessivamente, tá bom? A tarefa dessa semana, esses exercícios conceituais são um resumo do nosso módulo, tá? Então, o que eu tenho aí dessas cinco questões já é um resumo, e aí fica legal para vocês terem isso em mente, tá? A tarefa que vocês não terão prazo para entregar, assim que estiver feita, vocês podem entregar, tá? Manda foto, pode ser digitada também, se vocês preferirem, se a letra não ajudar, show, tá? Se quiser fazer no caderno também, show, fique à vontade. Então é o seguinte, eu vou explicar a partir do tema sugerido a seguir, o tema está em rosa, tá? Procure abordar uma das duas vertentes. Então esse tema me dá duas vertentes. Eu tenho uma, a pandemia como colapso da saúde pública. Então eu venho aí, vejo um caos. Por que o caos? Porque eu não tinha uma saúde preparada para tanta gente doente ao mesmo tempo. A saúde não tem esse respaldo. A saúde, ela existe para no mínimo para em torno de 15% da população. Eu não tenho saúde por tanto de doentes que eu tenho. Então, isso causa um colapso. E eu tenho um governo que ele não colabora com estratégia. Lembrando que eu não posso falar mal do governo, eu posso falar de falta de estratégia, falta de organização. Não posso falar que, problema do fulano. Não. Eu tenho que dizer que ele precisa de pessoas que colaborem, eu preciso dizer que ele precisa de organização e isso se dá assim, assim, assim. Eu preciso dar solução. Não preciso mencionar só o problema, tá certo? E a segunda vertente, que vocês vão escolher uma delas, tá? É o uso da tecnologia na pandemia. Eu me comunico no confinamento, eu estudo online, home office, ou a tecnologia é apenas entretenimento para quem não tem o que fazer. Então, vocês podem se posicionar usando todos esses itens, tá? Na número 2, podem escolher. Eu acho legal mencionar várias vertentes dentro da tecnologia que está sendo, nesse momento, fundamental. Tá? Fundamental até para quem está internado, poder falar com quem está aqui fora para diminuir aí a depressão. Então, acho que a tecnologia ela entra aí até como uma solução de saúde. Seria sim, poderia ser usada até na questão 1 como uma das soluções para a questão da saúde pública, né? E aí eu tenho outros itens embaixo do tema para vocês prestarem atenção, tá? Espero que vocês tenham gostado do material, galera. Eu fiz com todo carinho. A partir da semana que vem também vou continuar dessa mesma forma, sempre teoria e áudio, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só falar, aceito sugestões, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e espero as atividades prontas. Beijo!